aldeias diferentes. Representantes de várias religiões estão aqui ao vivo, né, para falar um pouco, né, sobre esse finados, o que representa. Não vamos falar de morte aqui, né? Vamos tentar falar de vida. Estamos em vida, não é verdade? Vamos chorar pelos que partiram, sentir saudade. É natural, tem muita gente em casa agora que sente saudade. Ninguém tem o coração de ferro, né? Sente saudade, eu também sei. Mas vamos falar de vida. Nós conversamos agora há pouco com o padre Prim, né, falando a respeito deste assunto. E agora eu recebo também o Francisco Fernandes, que é pastor e teólogo também. O pensamento evangélico se baseia na volta do Salvador, celebrando a vida em todos os tempos. O senhor poderia nos falar sobre como deve ser a existência do ser? Boa tarde, pastor Francisco. Boa tarde a todos os convidados. Padre Prim, uma honra tê-lo ao meu lado aqui. Sobre a volta de Cristo. Que interessante. Isso tem inculcado a mente de muita gente por esse mundo afora. Cristo, nós sabemos que mudou a história da nossa humanidade. Se fala-se antes e após a pessoa de Cristo. O próprio Deus, na sua essência, Ele não criou o homem para morrer. A morte do homem foi consequência de um erro, do pecado, como já havia abordado o Padre Prim. O pecado levou o homem à morte. Isso não era projeto divino. O homem foi criado para viver a eternidade. E nós entendemos, Dino, que por causa desse pecado, trouxe consequências irreparáveis à humanidade. E uma delas, hoje comemora-se, né, finados, dia da morte. Essa é a consequência, a morte. Não é eterna, mas a morte do corpo físico, a qual habita o Espírito dado por Deus. E todas as vezes que nós celebramos, quando a gente está diante fazendo um ofício fúnebre, nós estamos diante de um corpo, de uma esquife, nós falamos e relatamos que o corpo volta ao pó, que dele foi criado, e o Espírito volta a Deus que o deu. Essa passagem bíblica está baseada lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo número 7. Isso acontece com o ser humano. O corpo do homem volta ao pó, e o Espírito volta a Deus, nos restando certamente, né, a eternidade com Cristo ou sem Cristo, céu ou inferno. Entendemos que o projeto de Deus era para que ninguém morresse, e por causa desse pecado, da queda humana, da queda de ser humano, o homem desvirtuou-se. E hoje nós precisamos entender que o ser humano, ele tem um caminho da vida ou o caminho da morte através da pessoa bendita de Cristo. Quando Cristo estava lá na cruz do Calvário, e ele celebrando, na verdade, a sua morte, que a morte de Cristo foi celebrada por todos nós, porque a morte dele nos trouxe vida, baseado lá em João 10,10, né? Ele veio para dar vida e vida com abundância. Ali Cristo, ele foi a primícia da ressurreição de todo ser humano nessa terra. E como ele foi a primícia da ressurreição, nós entendemos o quê? Que o homem morreu, e com a morte nos reserva, no dia do juízo, a ressurreição com Cristo ou não. E nós precisamos entender duas coisas na Bíblia. A primeira é a segunda vinda de Cristo, que vai acontecer, que a gente chama de arrebatamento da igreja. E segundo a carta do apóstolo Paulo, na carta a Tessalônica, ele disse que primeiro aqueles que morreram em Cristo se encontrarão com ele, e segundo a igreja que está viva, quer dizer, aqueles que estão vivos, os cristãos que estão vivos se encontrarão com ele juntamente também nas nuvens. Essa é o primeiro fato para acontecer. E o segundo vai acontecer, obviamente, depois do juízo. Depois a igreja está no seu arrebatamento, aí sim haverá a volta novamente de Cristo, onde a Bíblia diz que todos verão, todo joelho se dobrará, e ali haverá sim o juízo para todo homem, como havia falado para o Padre Prim, pelas suas obras. Pelas suas obras nós seremos julgados, ou para a eternidade com Cristo, ou lamentavelmente para a morte eterna. Pastor, como eu havia perguntado aqui para o Padre Prim, vou perguntar para todos os convidados, o que representa então esse dia 12 no meio evangélico? Quando a gente olha para essa data, no meio evangélico, ela para todo cristão,
ela representa uma mudança de endereço. Segundo um dos maiores evangelistas que já pisou nessa terra, Billy Graham, ele disse que a morte para nós, ela é somente uma mudança de endereço, daqui para a eternidade. O apóstolo Paulo foi muito feliz na sua carta quando ele disse que o morrer com Cristo é ganho. Então nós entendemos nesse dia, o dia 2, reflete para todos nós, seres humanos, com muito carinho, com muito amor, a vida dos nossos entes queridos que partiram, é verdade. Mas a questão do doente querido está muito relacionado ao dia que ele morreu, ao dia que ele partiu. A história, a marca que ele deixou naquele dia, naquela data, não necessariamente no dia 2, mas é um dia refletivo. É um dia para pensarmos, analisarmos e rever os nossos conceitos e entendermos e precisamos saber para onde nós iremos quando for o nosso dia, quando nós partirmos, para onde nós iremos. Isso é muito importante refletirmos. Obrigado, pastor Francisco. Olha, no final do programa, mais uma vez eu pedi ao Padre Prim para dar mensagem, ele já havia dado, mas ele vai dar outra, o pastor Francisco, a Maria Cristina, que representa também, né, a crença budista, que está aqui, o doutor Ricardo, e daqui a pouco vão falar também. São mais duas religiões que nós convidamos também nesta quarta-feira, vocês vão conhecê-los daqui a pouco, já estão aqui. O Tito está mostrando aqui, ó, do lado direito do seu vídeo, o doutor Ricardo, e a Maria Cristina, depois eu falo sobre o nome dela, está do lado esquerdo. Ela representa a crença budista, o doutor Ricardo, os espíritas, daqui a pouco também. Sangue de Jesus. Olha só, a pastoral carcerária desenvolve